Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, vamos continuando com nossas reflexões. Quarto vídeo, né, sobre filosofia do dia a dia, sobre o que eu estou escrevendo, sobre a enciclopédia de filosofia e outros temas aí, né, atuais. É, Então, eu escrevi sobre Bertrand Russell, né, e sobre José Soriano de Souza. José Soriano de Souza é um filósofo brasileiro, que eu vou falar em segundo momento aqui. Mas de Bertrand Russell, algumas coisas ele é meio confuso, outras coisas é interessante, né? Ele, da parte matemática principalmente, né? É muito importante, né, para a história, aquela questão do princípio a matemática, junto com Whitehead, aquela coisa toda, né? Agora, da questão da vida pessoal dele, a biografia é muito estranha, né? Ele mesmo fez uma autobiografia, né, em 3 volumes. Então, na verdade, eu pensei assim, o Thiago Russell é moderninho, né, que teve 4 esposas, muitas amantes, aquela questão do adultério na vida dele e tudo mais. Mas não, eu vi na família dele, né, quando fiz a biografia já tinha esses antecedentes, né? Então, o avô também já estava com a segunda esposa, uma série de situações assim que também refletem na pessoa, né? Então, o Russell ele parece que veio desse meio assim mais liberal, é, mais amor livre, uma espécie de, né, uma espécie de relação aberta que as pessoas falam hoje, né? Isso é mais ou menos o que ele queria, parece. Né? Então ele falava que existia uma espécie de casamento experimental, né? Ele defendia isso, ele defendia uma série de situações e acabou sendo proibido de dar aula na época, né, dele lá. Chegou a ser preso também quando foi conservador, né, na Inglaterra, né? Questão de. Então, conservador. Conservador não, ele não é nada conservador, né? Conservador é o Soriano Souza lá. O Bertrand Russell, então, estava numa situação assim muito interessante para lutar contra a guerra do Vietnã, contra bombas atômicas. Ele chegou a assinar um documento junto com Einstein, né? Contra esse uso desses armamentos e tudo mais. Outra luta que ele fez foi a favor das mulheres, né? E a favor dos homossexuais. Então ele dá para se considerar um filósofo aí contemporâneo e de temas contemporâneos também, né? Que tem muito filósofo atualíssimo aí que não fala desses temas, né? Acaba se afastando, né? Então o Russell ele perdeu os pais já cedo, né? Quando tinha ali, acho que 4 anos foi o pai e quando tinha 2 anos a mãe, né? Então uma situação de vida foi criada pelos avós, né? Criado pelos avós. E o avô, então, era uma família de lords, né? Uma família de aristocratas mesmo, né? Gente bem abastada. Então, daí ele veio da Inglaterra aqui para os Estados Unidos, né? E daí nos Estados Unidos ele acabou fazendo essas defesas aí que combina muito com a cultura americana, né? É muito interessante. Algumas coisas dá para concordar, outras discordar, né? Aquele livro dele, Porque Não Sou Cristão, acho que tem uma série de confusões, né? Não precisa nem falar muito desse livro, não é fácil, não é difícil de refutar, né? Muita coisa que ele fala, porque é um tipo de cristianismo, são coisas assim muito pontuais que ele fala, né? Da história ou da sociedade, que poderia ser cristão, poderia ser outra religião islâmica, ou, né? E a sociedade tem os seus problemas, então você atribuir à religião, né, como a culpa, por exemplo, de certos fatores, e daí você ser ateu ou agnóstico, né, porque isso para mim não vale nada, não é assim que funciona, né? Cada um tem as suas opções de escolhas e crenças, e isso tem liberdade de culto, né? Nossa Constituição garante, então é uma pisada na bola. Mas fora isso, assim, é a opinião dele, né? Você escreveu essa. Ele escreveu outras obras lá sobre Satanás e vai umas coisas meio confusas, né? Então vamos para outro filósofo que eu estou escrevendo esses dias, é o José Soriano de Souza, filósofo brasileiro, né? Médico, também jurista, professor de direito, uma série de coisas, jornalista também, né? De uma linha mais católica, né? Ele é um neotomista, muitos dos católicos eles seguem essa linha, ou escolástica, né? É uma linha escolástica, então aquela coisa do Tomás de Aquino, né? Eles trabalham de uma forma mais profunda, ou continuam, ou modernizam, né? O Tomás, que tem muita coisa boa, assim, porque o Tomás vem de uma linha do Aristóteles, né?
Muita coisa. Ele cita Aristóteles, mistura um pouco de teologia, né? E muita ética do Aristóteles também. Então esse que é o valor aí do Tomás de Aquino, assim. E esse sim é um defensor de tradicionalismo, do conservador, né? Família, aquela coisa toda, né? E principalmente da igreja e do Cristo, né? Cristianismo. Então, em várias brigas assim, né? Jurídicas, né? Ele trabalhou antes no Império, a favor do Império, depois na República, daí na Constituição de Pernambuco. E é um autor que eu gosto muito de algumas opiniões ali. Ele falou sobre democracia, né? Que a democracia ela é meio instintiva, meio falsa, né? Nossa democracia é uma oclocracia, uma democracia de instintos. E isso ano que vem aí nas eleições fica bem atual falar, né? Eu falei isso aí até na obra ali que estou escrevendo com o Thiago Moraes e o Cleverson Minikoski. E nessa obra de política, a gente deve lançar em janeiro logo aí, né? Eu já falei numa situação parecida, então foi uma certa identificação aí com esse filósofo brasileiro, né? Então no Brasil nós temos também intelectuais bons, né? E esse aí escrevia em 2 jornais, era inclusive diretor, né? Fundador dos jornais. E muitas obras também, né? Mas uma coisa bem legal para a filosofia é que ele criticava, por exemplo, positivistas, ele criticava racionalistas, ele criticava, por exemplo, a questão do materialismo, né? Uma série de situações que eu acho que ficam atuais, até muito atuais ainda, né? Apesar de ser filósofo já tem um tempo atrás aí, mas ele critica o contrato social de Rousseau, por exemplo, né? Ele diz que o ser humano é naturalmente social, certo? Provavelmente na base de Tomás e na base de Aristóteles, né? Que falava que o homem é um animal social, né? Então é muito interessante. Eu acho que não tem por que também a gente pegar um Rousseau e achar que é intocável, né? Eu acho interessante essas críticas, né? E o modelo de Estado que ele quer é um modelo naturalista, mas um naturalista de primeira geração, né? Justnaturalista. Não é bem o Estado, o homem na verdade é um homem que faz, né? Não é o Estado, por exemplo, um homem escravo do Estado, né? Por isso que ele critica, acho que Hegel também. Eu só não achei na obra dele ali o Hegel, mas deve estar falando também dele, né? Nessa situação do superestado, o Estado que acaba suprindo aí, né? Tirando muito o indivíduo, tirando muito a pessoa de lado, assim. Né? Então José Soriano de Souza é muito interessante, ligado ao integralismo também, né? Que alguns colocam assim como fascismo e tudo, mas acho que o integralismo teve sua importância na história nacional, né? E é interessante conhecer essas coisas do ponto de vista ideológico. Acho que filosofia não pode ser assim muito de querer excluir, né? Raciocínios, pensamentos. Não, tem que fazer uma dialética. A gente tem que sempre colocar, então, esses 2 autores, eu achei que é bem um ao contrário do outro, né? Porque o Bertrand Russell, né, um ateu aí de carteirinha, né? E o José Soriano de Souza, um católico de carteirinha, né? Então é interessante fazer esse paralelo assim, até onde nós podemos achar um equilíbrio desses pensamentos, né, como pensadores. A filosofia, por exemplo, ajudar na sociedade, não ficar, né, uma grande crítica do José Soriano de Souza era aquela Constituição, né, a lei muito ideológica, muito racionalista, muito, né, e pouco prática. Né? Isso que é interessante, eu achei legal ele falar disso, porque nós temos coisas assim que são um pouco viajam um pouco e a gente não pratica, né? Apesar que a Constituição ela tem sim sua efetividade, né? Ela não é programática, né? Ela pode ser aplicada agora, né? Eu que estudei um pouco de constitucional em pós, né? Então são coisas que nós devemos pensar mais, né? Refletir mais. Que democracia nós temos? Que Estado nós temos? Que contrato social nós temos? E ainda mais no Brasil, que nós temos o maior número de advogados, né, cursos de direito, é um autor que tem que ser relevado aí, o José Soriano de Souza, inclusive citado por Miguel Reale, né, que é outro integralista, né? Então esse conhecimento todo tem que estar um pouco nos cursos de direito, e os professores também buscar falar do assunto e dessa literatura, porque né, não vivemos só de Rousseau, Locke, Hobbes e Kant e outros filósofos, né? Acho que a filosofia ela é um pouco mais diversificada, ela tem muitas bases, né? Inclusive o José Soriano de Souza ajudou na comissão da Constituição da época lá, né? Provavelmente a primeira. Então são situações interessantes assim, né?
E Miguel Reale também tem que ser mais lembrado, né? Eu vejo o pessoal, e Ponce de Miranda também, o pessoal não fala em filosofia do direito. Né? O exame de ordem daí cai 2 ou 3 questões de filosofia, né? E conhecer, né? O que é contratualismo, o que é Hobbes, Rousseau, Locke, né? Quem que é a favor, quem que é contra, o que defendem, né? Que bases que tem isso, é muito legal. Mas isso aí é o quarto vídeo, então, pessoal, das minhas reflexões filosóficas diárias. Vou ficando por aí hoje, né? Valeu então, tchau, tchau.